Shalom, mulheres! A paraxá que nós estudamos essa semana foi a paraxá Miketz. E nessa paraxá, nós encontramos a história sobre o sonho que o rei Faraó teve. Então, o Faraó sonhou com 7 vacas lindas e formosas. E depois dessas 7 vacas, tinham 7 vacas feias e magras. E as 7 vacas magras comiam as vacas gordas. Na mesma noite, Faraó teve um outro sonho. Ele sonhou com 7 espigas muito lindas e formosas. E também 7 espigas secas e feias. E as 7 espigas feias devoravam as espigas bonitas. Então, Faraó acordou e ficou muito perturbado com esse sonho, pois ele não sabia o que significava. Então, ele mandou chamar todos os sábios e todos os magos do Egito para que pudessem interpretar o sonho, mas nenhum deles foi capaz de interpretar o sonho. Então, naquela ocasião, o copeiro do rei, o copeiro do Faraó, lembrou-se de José. E no capítulo 41 de Gênesis, no versículo 9, nós encontramos este relato. E diz assim: E falou o chefe dos copeiros ao Faraó, dizendo: Meus pecados faço lembrar hoje. O Faraó se havia zangado com seus servos e me pôs na prisão do chefe dos verdugos, a mim e ao chefe dos padeiros. E tivemos um sonho uma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação de seu sonho sonhamos. E ali conosco estava um jovem hebreu, servo do chefe dos verdugos. E contamo-lhes e interpretou-nos nossos sonhos, a cada um como o seu sonho interpretou. A paraxá dessa semana, nós aprendemos algo incrível nessa paraxá. Sobre a identidade judaica e a conduta judaica. Mas onde e como nessa paraxá nós podemos aprender? Veja que quando o copeiro relatou sobre um jovem que interpretou os sonhos dele na prisão, vejam que ele enfatiza algo aqui. Ele disse, um jovem hebreu. Isso significa que José e Yosef, enquanto esteve na prisão, deixou claro para todo mundo quem ele era. Todos ali sabiam que estava preso, ali com eles, um jovem hebreu. Com certeza, Yosef, mesmo na prisão, deu bom testemunho de tudo aquilo que ele tinha aprendido na casa de Jacó, seu pai. E isso nos faz refletir sobre a nossa identidade judaica. Quem nós somos e como nós agimos, independente de onde nós estamos. Quem nós somos e como é a nossa conduta. Aqui, o copeiro enfatiza bem claro um jovem hebreu. E isso, mais tarde, foi ser uma bênção para todo o povo hebreu que estava ali passando fome, né? Nos tempos de escassez de alimento, porque o sonho do faraó significava isso, significava que 7 anos haveria fartura e 7 anos após a fartura haveria fome. E essa foi a interpretação que José deu ao faraó, né, através da ajuda divina, né? Deus mostrou para Yosef qual era a interpretação do sonho. Então, naquela hora, o copeiro lembrou-se de José e imediatamente Faraó mandou chamar José. E ele interpretou o sonho e deu essa interpretação, que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome na terra do Egito e em toda a terra. E ali, Yosef também orientou Faraó o que deveria ser feito. Faraó deveria
conseguir uma pessoa que fosse de total confiança e que essa pessoa liderasse todo aquele tempo de bonança, aqueles 7 anos de fartura. E esse homem escolhido foi José. Mas voltamos um pouquinho sobre a conduta de José. Um pouco antes dele estar na prisão, nós sabemos que ele foi preso injustamente porque ele não quis se envolver com a mulher de Potifar, já mostrando ali quem ele era, o que ele cria e mostrando ali o temor que ele tinha a Hashem. José, mesmo estando numa prisão, mesmo estando na casa de Potifar, mesmo estando agora liderando todo um reino, porque ele, fora Faraó, não tinha ninguém ali. Faraó tirou o anel real e colocou na mão de Yosef a partir desse momento. Então, ele estava governando um reino. Mas Yosef sabia qual era a ascendência dele. Yosef sabia qual era a raiz dele. E isso refletiu em toda essa história. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 41, versículo 45, nós vamos encontrar o seguinte. E o faraó denominou José de Safenat Paneah, que quer dizer intérprete dos mistérios, e deu-lhe a Asnat, filha de Potífera, chefe de On, por mulher. Então aqui, no momento em que Yosef foi nomeado, um governador do Egito, ele também ganhou como esposa a Asnat, ela que era uma egípcia. Tá, mas por que eu tô falando isso? Porque um pouquinho mais à frente, vai dizer assim no versículo 50 do capítulo 41. E a José nasceram 2 filhos. Olha que interessante agora. E a José nasceram 2 filhos, antes que viesse o ano da fome. E deu à luz para ele Asnat, filha de Potífera, chefe de On. E chamou José o nome do primogênito Menache, pois me fez esquecer Deus todas as minhas penas e toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, pois me fez frutificar Deus na terra da minha aflição. Olha que exemplo maravilhoso, mais uma vez, de Yosef. Casado com uma egípcia, sendo governador de um reino egípcio, quando lhe nasceram os filhos, porque a Torá deixa claro que os filhos aqui, e a José nasceram 2 filhos, significa que esses filhos iam ser criados de acordo com a ética e moral de José. Por isso, José colocou em seus 2 filhos nomes judaicos, Menache e Efraim. Olha que exemplo maravilhoso. Mas por que não? José poderia ter colocado nomes egípcios, aliás. Afinal, o que é um nome? É só um nome. Aí que está o segredo. Nós sabemos que o nosso nome vai dizer muito quem nós somos. E Yosef sabia disso. Então ele já colocou em seus filhos nomes que representam a sua fé, nomes que representam o seu povo. Colocou nomes hebreus, nomes judaicos em seus filhos. E voltando um pouquinho na Parashá, ainda no capítulo 41, versículo 15, olha que interessante o que Faraó falou para Yosef. Capítulo 41, versículo 15. E o Faraó disse assim, quando Yosef se apresentou na frente de Faraó para interpretar o sonho, Faraó falou assim: e disse Faraó a José: um sonho tive, e não há quem o interprete. E eu escutei sobre ti. Olha
Que exemplo! Isso chega a ser emocionante. Pois Faraó ouviu pela primeira vez falar de Yosef e era uma coisa boa. Mais uma vez, Yosef nos dando um exemplo da sua identidade, de quem ele era, de quem ele servia. Dando bom exemplo. E isso trazendo para a nossa vida, nos dias atuais, nós devemos pensar, nós devemos refletir, mulheres. Quem nós somos? Ou o que estão ouvindo falar de nós? A partir deste exemplo de Yosef, onde Faraó diz, eu ouvi falar de ti, eu ouvi falar de ti. Sobre nós, alguém está ouvindo falar também. Qual é para a gente refletir, qual é a coisa boa que as pessoas estão ouvindo falar de ti, estão ouvindo falar de mim? Será que estão ouvindo coisas boas? Ou será que estão ouvindo coisas ruins? Um exemplo prático para isso é, por exemplo, você é uma jovem solteira e você está numa faculdade e você faz parte do povo e você conhece a Torá e diz que segue a Torá. E você então está lá numa faculdade junto de pessoas que infelizmente não conhecem a Torá. O que eles falam sobre você? Quem sabe eles estão falando, olha, lá na minha faculdade, especialmente na minha sala, tem uma jovem judia. Ela é um exemplo. Ela tem uma ótima conduta. Ela não se mistura nas rodinhas. Isso aparentemente pode ser estranho para as pessoas lá de fora, mas isso é um bom testemunho que as pessoas falarão de ti. Isso é um bom testemunho que as pessoas ouvirão de você. Assim como Yosef. Faraó disse, escutei sobre ti. E esta é uma das lições que nós aprendemos nesta paraxá. A identidade judaica, a conduta judaica, saber a que Deus nós tememos e ter isso no nosso coração em qualquer lugar onde nós estejamos. Vamos fazer como Yosef, vamos fazer como José, mesmo na casa de Potifar, mesmo numa prisão. Vamos honrar a Torá, vamos honrar a Hashem com a nossa vida e com o nosso testemunho, para alcançar assim dias de fartura, para alcançar assim um bom nome. Essa é a reflexão da paraxá desta semana. Nos encontramos em breve. Lehi Traut.